Recentemente estourou um escândalo de que alguns influenciadores da comunidade científica e outros mais, digamos, alternativos, foram pagos por uma agência de publicidade para publicar informações falsas sobre vacinas. Já é uma coisa muito comum essa questão de informações falsas, mas a grande novidade foi que um dos nossos queridinhos, né, por assim dizer, foi envolvido na polêmica, o Emerson Zóio, já que supostamente ele teria sido abordado para receber por volta de 10 mil reais para falar mal da vacina AstraZeneca e supostamente acabar favorecendo as vacinas russas, pelo menos foi essa a conclusão que se chegou. Você achou essa história um pouco estranha, um pouco esquisita? Bom, fica comigo um pouco mais para a gente discutir mais sobre esse assunto. Bom, nessa altura você já deve ter visto vários vídeos de vários influenciadores comentando, né? Tem do Henry Bugalho, que fala muito bem sobre o assunto, tem da Suavemente comentado, da Yasmin, né, que falou também bastante, colocou algumas dúvidas também em relação à questão do Henry, que a situação nem sempre é tão clara quanto ela parece, mas fato é, houve aí ofertas feitas, pelo menos por e-mail, por uma suposta agência, né, a agência existe, não se sabe a ligação dela com governos ou os agentes públicos, e basicamente a proposta que chegava no e-mail para esses influenciadores era, e existem cópias desses e-mails, né, que você fizesse um vídeo falando mal da vacina AstraZeneca, né, feita ali pela Oxford, a vacina britânica. E em tese, né, a conclusão que se chegou é que isso favoreceria, por exemplo, outras vacinas, em especial a vacina da Rússia, né? Também poderia se falar mal da Pfizer, por exemplo, né? Tinha algumas citações, e uma coisa bastante perniciosa, bastante perigosa e desonesta, é que todos eram orientados a não falar que aquilo era uma publicidade. Veja bem, não tem nada de errado você ganhar dinheiro para promover um produto, mesmo que você não acredite muito nele. Isso é um pouco antiético, na minha opinião, mas não é ilegal. Se você recebe dinheiro para promover uma marca, e essa marca está dentro da lei, você pode fazer isso, desde que você discrimine. Essa propaganda foi patrocinada, isso é um anúncio como explicado, tanto que alguns canais aparecem, né, em algum da tela quando tem uma publicidade, porque você sabe que se o cara recebe dinheiro daquilo, ele não vai querer falar mal do seu ganha-pão, né? Mas acontece então que, além de ser um assunto sensível, né, falar de vacinas, falar de salva-vidas, de política pública, de saúde, você tinha ainda essa coisa de você esconder. O Emerson Zóio então teria sido abordado, né, seria o nosso influenciador, pelo menos do que vazou lá do relatório, que recebeu esse dinheiro, aceitou e fez um vídeo. E pra mim ficou muito claro, muito, absolutamente claro, que aquilo não foi espontâneo. Qualquer um que conhece o Zóio, e você sabe o jeito dele, não teria por que ele falar naqueles termos, falar daquele assunto e simplesmente tirar não sei da onde a vontade de falar sobre a vacina AstraZeneca, né? E ele citar especialmente essa, não citou a Coronavac, não citou a Pfizer, ele citou essa. Tá muito claro que aquilo foi plantado. E aí uma dúvida que foi colocada é por que você pegar o Emerson Zóio, que tá longe de ser uma referência em ciência ou etc., para falar de uma vacina, quando você tem todas as outras, vários outros agentes, várias outras pessoas, né? A dúvida que a Yasmin colocou, e realmente ela faz sentido. Pela minha leitura, e eu concordo com ela que as coisas não são tão simples, tem muita coisa ainda pra gente descobrir sobre isso, é que se trata de uma estratégia política chamada de fire hosing, de mangueira de incêndio, né? Que é de você inundar o debate com uma mangueira, no caso uma mangueira de mentiras. Você solta tantas mentiras ao mesmo tempo de tantas fontes que as pessoas ficam confusas. Isso é muito comum em figuras públicas, políticas como Trump e como Bolsonaro. Goste você ou não dessas figuras, e eu não estou falando da atuação política, eu estou falando do discurso. É comprovadamente verdade que essas pessoas mentem sistematicamente, falam coisas que não podem ser verificadas, coisas que elas tiraram não sei da onde, frases imprecisas, exageros, como nenhum outro político da história. É uma coisa realmente fora de proporções. O Bolsonaro, quando ele dá uma entrevista, ele sempre tem aquela prerrogativa de que ele pode falar que ele estava brincando na entrevista seguinte. A gente não tem isso com nenhuma outra figura aqui no Brasil. E eu não tô falando da atuação, do que ele faz de fato, eu tô falando do discurso. É uma prática política, né? Uma estratégia política. Você inunda o debate com mentiras. E você não consegue separar o joio do trigo, né? E você forma uma massa ali de asseclas, de adeptos que vão acabar comprando o conjunto dos fatos, né? E eu não tô falando que o Bolsonaro esteja investido com relação a essas mentiras da AstraZeneca, eu só tô usando como um exemplo. Porque funciona. Em vez de você contratar uma pessoa que tem o que a gente chama de apelo à autoridade, ou seja, uma pessoa que é importante no assunto e as pessoas vão respeitar, isso não importa mais. O que importa é você rodear a pessoa de várias pessoas
falando a mesma coisa de maneira sistemática. Você vê ao seu redor as pessoas falando sempre aquela mesma língua, então você acha que aquela é a única língua possível. Pô, eu ouvi de um colega que tomou a AstraZeneca e teve um efeito X. Eu ouvi um cara que tomou a Pfizer e teve dor de cabeça. E de repente se torna uma verdade universal. Essas vacinas causam mal-estar. Você não liga para estudos clínicos, para porcentagens, para diretrizes do governo, você liga para o que está em volta de você e você toma aquilo como verdade absoluta. E aí quando o governo fala, você acha que o governo está mentindo, certo? E é assim que funciona. E é por isso que faz perfeito sentido que um influenciador como o Zóio tenha sido pago e um valor tão baixo. Porque você pega esse valor, sei lá, um montante de milhões de dólares e você consegue dividir em vários pequenos influenciadores de Instagram, de Facebook, de TikTok, e essa verdade acaba se tomando conta. É só a gente perceber, por exemplo, toda a histeria que se tomou por causa da AstraZeneca ter causado problemas de inflamação, de coágulos, né? Teve toda essa questão. Quando se você pega as estatísticas da chance de você ter problema circulatório pegando o vírus comparado com tomando a vacina, é muito maior pegando o vírus. Então, mesmo que haja um risco de efeito colateral, ele ainda é muito menor do que o risco de você pegar o vírus. Ou mesmo você tomar uma pílula anticoncepcional, ou mesmo você tomar um remédio qualquer de uso comum, você sempre tem lá uma lista de efeitos adversos. O que acontece é que as pessoas repetem aquela informação várias vezes, a mídia noticia de maneira irresponsável, e você, porque você também tem culpa. Você acaba tomando aquelas verdades e não para ter o pensamento científico e ponderar, né? De certa forma, é culpa sua, você, leitor, e das várias pessoas que tomam as coisas como verdade, não pensam a fundo e não construíram uma consciência científica, uma consciência crítica, que essas coisas tomaram a proporção que tomaram hoje. É claro que é culpa do governo de ter feito uma escola tão vagabunda que as pessoas não aprendem, é culpa minha, como um professor, não ter preparado os meus alunos para lidar com um período tão crítico como esse. Sim, minha, mesmo sendo professor de história, não ter criado consciência crítica o suficiente, né? Eu faço parte do problema. E a gente tá nisso, onde é possível você pagar 10 mil reais para um cara como o Zóio falar sobre vacina e, pior, funcionar. Eu até ia propor nesse vídeo que a gente cancelasse o Zóio, mas isso é muito de uma perspectiva individual minha. Se você quiser continuar fazendo piada e continuar seguindo o cara, criticar ele, mas beleza, deixa passar, fique à vontade. Mas o que eu acho é que realmente ele deveria ser excluído da vida pública, ou não deve ser considerado mais no seu panteão, nos seus youtubers favoritos, porque essa atitude que ele tomou foi algo fora dos padrões, algo realmente antiético, desumano, ouso dizer. Pode até ter sido por burrice. E o Zóio é isso, ele acabou se deixando levar. Ele foi um idiota nessa situação, mas ele está levando outros idiotas junto com ele para o erro, para a mentira, e, enfim, para todas as decisões erradas. Eu acho que realmente ele não merece mais nenhum tipo de compaixão, de apreço e de atenção por parte dos ouvintes e parte dos fãs. Mas essa é a minha opinião, eu não vou te criticar se você quiser assistir, eu não vou segurar um cartaz, eu só tenho esse canal e eu acho que eu posso ter o direito de dizer minha opinião. Mas enfim, eu fico por aqui, acho que eu já falei mais do que o suficiente. E você tem aí ferramentas à sua disposição, usar o seu conhecimento científico, o seu senso crítico para tomar as suas opiniões. Até mais e tchau.